Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos juntos para mais um momento, mais um encontro. Vamos compartilhar conhecimentos, estamos conectados pelas redes de ensino. Eu sou a professora Maria José, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Módulo 3 da EJA. Hoje a nossa disciplina é a disciplina de matemática. E em matemática hoje nós vamos ver um pouquinho sobre subtração de números inteiros. Lembra que nós vimos em outras aulas sobre a adição de números inteiros. A adição e a subtração são operações inversas, ou seja, através de um eu posso descobrir o resultado da outra. E assim sucessivamente. Então, hoje nós vamos ver sobre subtração de números inteiros. As operações, né, pessoal, com subtração de números inteiros, tem algumas regrinhas. E aí nós vamos relembrar essas regrinhas, que são iguais à da adição que nós vimos na aula passada. Compartilhar aqui com vocês, né, uma das regrinhas da subtração com números inteiros. Quando nós temos sinais iguais, nós somamos e repetimos o sinal. Temos aí como exemplo, 2 mais 3 é igual a mais 5. Então, se eu tenho o numeral 2 positivo e o numeral 3 positivo, que está com o símbolozinho de mais, então ele é um número positivo, natural. E 2 mais 3 é igual a 5, então esse 5 também acompanha o sinal positivo. Agora, eu tenho um outro exemplo aí. Menos 3 menos 5 é igual a menos 8. Por quê? Porque quando os sinais são iguais, eu somo e repito o sinal na subtração de números inteiros. Então, aí, eu pego o 5 mais o 3, que dá 8, e repito o sinal, que é o sinal de menos. Então, eu tenho aí 8 negativos, menos 8. Agora, quando nós temos os sinais diferentes, né? O que é que nós podemos fazer? A regrinha para poder realizar as operações com subtração de números inteiros. Quando eu tenho sinais diferentes, eu irei subtrair, irei repetir o sinal. Na subtração de números inteiros, pessoal, sempre é possível fazer a subtração, tá? Então, nós temos aí como exemplo, menos 5 mais 3. 5 menos 3 é igual a 2. Esse 2, ele vai ser positivo ou negativo? Ele vai ser negativo. Por quê? Porque 5 é o meu numeral maior e ele está acompanhado com menos, que representa os números inteiros, que são os números negativos. Então, menos 5 mais 3 é igual a menos 2. Eu tinha 5, eu tive aí um saldo negativo de 2. Outro exemplo, mais 8 menos 2. Eu tinha 8 menos 6. Eu tinha 8 e me tiraram 6. Eu fiquei com mais 2. Eu tinha uma quantidade total de 8, me tiraram 6. Mas eu ainda fiquei com um saldo positivo de 2 elementos. Então, na subtração, sempre vai ser possível a gente poder fazer a subtração, né, dos números inteiros. Vamos entender algumas situações que podem ser comuns no nosso dia a dia com subtração de números inteiros. Em um jogo, Alice ganhou 12 pontos. E depois, em uma próxima rodada, ela perdeu 7. Qual é o saldo de pontos de Alice no final do jogo? Vamos entender. Primeiro ela ganhou mais 12, positivo. Depois ela perdeu 7, menos 7. Então eu tenho aí mais 12 menos 7. Lembra que sinais diferentes eu subtraio e coloco o sinal do maior valor? Então, se eu tenho 12 menos 7, é igual a 5. E o sinal que vai acompanhar esse 5 é o 12. Ela tinha 12 pontos, ela perdeu 7 pontos, mas ela ainda ficou com 5 pontos no final do jogo. Mais uma situação. João depositou R$ 232 em sua conta corrente. Ele estava com um saldo devedor, ou seja, ele estava devendo R$ 544. Ele ficou com o dinheiro, pagou a sua conta ou ainda ficou devendo? Vamos analisar. Vamos lá. João, ele estava devendo ao banco, né, R$ 544. Ele foi lá e depositou um cheque no valor de R$ 232. Eu preciso saber se esse cheque foi suficiente para poder pagar a conta de João, né? Saber se foi suficiente para poder pagar essa conta dele. Então, vamos ver aí na nossa continha armada, né? O que está dizendo para a gente. Nós temos aí a continha armada. A continha armada nos mostra que
544, vamos fazer a subtração do valor que ele estava devendo menos o que ele pagou, para saber se ele ficou devendo ou se ficou tudo ok. 4 menos 2 é igual a 2. 4 menos 3 é igual a 1. E 5 menos 2 é igual a 3. Então, aí eu tenho uma diferença de R$312. Então, quer dizer que o saldo devedor de João, ele devia mais do que ele depositou. Ele devia R$544 e ele só depositou 232. Então, 544 menos 232, que é o que ele pagou, ele ainda ficou devendo R$312 ao banco. Então, ele ainda vai ficar devendo ao banco. Maravilha, maravilha, pessoal. Os números inteiros, né, também conhecido como os números negativos, eles vão nos ajudar a entender sobre a questão de prejuízo ou de perda que nós podemos ter em algumas situações. E também vão nos ajudar a entender sobre a questão do clima no dia a dia, né, a alteração do clima. Eles vão nos ajudar em alguma situação que a gente precise saber se vamos ter lucro ou prejuízo. Então, é importante a gente entender como acontecem essas operações com números inteiros. Vamos seguir mais exemplos de números inteiros? Agora, nós vamos analisar vários números. Eu tenho aí menos 15, mais 6, menos 1, 0, mais 54, mais 12, menos 93, menos 8, menos 72. Vamos observar e pensar, quais são os números negativos desses números que eu tenho aí? Os números negativos são aqueles que estão acompanhados pelo símbolozinho do menos, que são os números inteiros. Então, aí eu tenho os números negativos. Menos 15, menos 1, menos 93, menos 8 e menos 72. Maravilha. Vamos agora para um exemplo de cálculo com números negativos. Eu tenho aí menos 10, menos 3, menos 4. Vamos ver como fica aí essa operação, né? Eu tenho menos 10, menos 3. Quanto é menos 10 menos 3? 10 menos 3 é igual a 7. E 7 menos 4? Vou repetir aqui o meu segundo número, né? 7 menos 4. 7 menos 4 é igual a 3. Esse 3, ele vai acompanhar o símbolozinho do menos, porque teve uma diferença aí, foi subtraído um valor. Eu tinha 7 e tirei 4. Muito bom. Vamos agora resolver algumas operações mentalmente que vai nos ajudar a entender a função dos números inteiros na operação de subtração. Aparece aqui para vocês, 13 menos 8. Eu tenho 4 opções de resposta. Letra A, letra B, letra C e letra D. Na letra A eu tenho 5, letra B 6, C 7 e D 8. 13 menos 5, vocês acham que é 5, 6, 7 ou 8? Vamos pensar. Eu tenho 13, uma dezena e 3 unidades, menos 8 unidades. 13 menos 8 é igual a 5. Quem disse que é a letra A, acertou. Maravilha. Próximo exemplo, eu tenho 43 menos 21. 43 menos 1, menos 21. Vocês acham que é na letra A, 12, na letra B, 13, na letra C, 21, na letra D, 22, na letra E, 23 ou na letra F, 11? Eu tenho 43 elementos e me tiraram 21 elementos. Então, eu fiquei com 22 elementos. Quem disse que era a letra D, acertou. Maravilha, maravilha, pessoal. Na aula de hoje, estamos vendo um pouco sobre as funções dos números inteiros na subtração. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Nos encontraremos em um próximo momento. Tchau, tchau.